dia, turma! Vamos começar nossa aula de português de hoje? Aula de português do dia 13/4. Bem, hoje nós vamos começar primeiro corrigindo aquelas duas questões que eu passei da apostila, que é sobre o descritor D3, e depois vamos corrigir o simulado sobre o descritor D3. Posteriormente, ao concluirmos essas duas correções do descritor D3, iremos iniciar o estudo do descritor D4, inferir uma informação implícita. Quando analisamos a questão do descritor D3, que é inferir o sentido de palavra ou expressão, conversamos até um pouquinho sobre informação implícita. O que é uma informação implícita? É algo que não está inscrito no texto, porém eu posso compreender a partir das informações apresentadas no texto, certo? E é isso que o descritor D4 quer trabalhar. Pegar o contexto e, a partir do contexto que for apresentado, compreender algo que não está escrito no texto. Isso é o descritor D4. Ao contrário do descritor D3, onde eu vou pegar só o significado de uma palavra ou de uma expressão e querer saber o significado daquilo, no descritor D4 não é só uma palavra ou expressão. Eu quero saber um significado de algo que está no texto, um significado do contexto do texto, de algo que o texto está apresentando, só que não está escrito, certo? É uma compreensão que o texto apresenta implicitamente, não está nas linhas, não está escrito, tá certo? Então, nossa aula de hoje vai ser isso. Iremos corrigir primeiro o simulado e as duas questões do descritor D3 e damos início à atividade da apostila do descritor D4. Vamos comigo? Iremos iniciar corrigindo as duas questões do descritor D3 da apostila, tá certo? Peguem e acompanhem para ver se vocês acertaram. Bem, vamos começar. Nós já fizemos a primeira questão, que é a questão exemplo. Como vocês sabem que a apostila tem a questão exemplo. E agora nós vamos para a questão 2, que foi a questão que eu passei. Falando sobre o descritor D3. Inferir um sentido ou de uma palavra ou de uma expressão dentro do texto. O texto é: o coração dispara, tropeça, quase para. Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro. Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver. De acordo com o contexto da canção, a expressão me encaixo no teu cheiro, a expressão significa que o autor A. está em sintonia com o ser amado, B. sente-se completo com a presença do ser amado, C. tem necessidade de estar bem próximo do ser amado, ou D. guarda o cheiro do ser amado. Quando eu falo em expressão, eu tenho que ver o que essa expressão aqui significa de acordo com o contexto. Quando eu digo me encaixo no teu cheiro, quer dizer que o cheiro eu encaixo o cheiro? Não, não quer dizer isso. Vamos pegar de acordo com o contexto. O coração dispara, tropeça, quase que para. Me encaixo no teu cheiro. Ali me deixo inteiro, eu amei te ver. Esse me encaixo no teu cheiro que significa que está em sintonia com o ser amado. Encaixar é o quê? Dá certo, né? Então, é uma coisa se juntar à outra e encaixar, dá certo, não é? Então, quando eu digo aqui, está em sintonia com o ser amado, me encaixo com teu cheiro. Vamos deixar aí, vamos para a próxima. Bem, sente-se completo com a presença do ser amado. Tem a ver? Não tem a ver, gente. Sente-se completo com a presença do ser amado? Aqui está dizendo, o contexto disso fala alguma coisa nesse sentido? Não fala. Quando eu digo coração dispara, tropeça, quase para. Não tem a ver com isso. C. Tem necessidade de estar bem próximo ao ser amado? Ou D.
guarda o cheiro do ser amado. Nós vamos pegar o sentido da palavra. Me encaixo. O que é encaixar? Dá certo, né? Eu ligar duas coisas e combinar, dá certo. Qual desses itens aqui combina mais com isso? Com encaixar, dá certo? A. Está em sintonia com o ser amado, porque quando eu estou em sintonia, eu combino, eu dou certo, eu encaixo. Então, a resposta certa é a A. Se você marcou a A, você acertou, certo? Vamos para a próxima. Vamos ver se vocês acertaram. De onde vêm os sonhos? Da nossa mente inquieta e criativa. Quando sonhamos, a parte mais racional do cérebro, que comanda todo o seu funcionamento e é o verdadeiro chefão da nossa massa cinzenta, adormece. Assim, as outras áreas aproveitam para fazer a festa e ficam mais aceleradas. Resultado: partes do cérebro que nunca entraram em contato quando estamos acordados passam a interagir e você mistura memórias da infância e situações recentes que viveu naquele dia mesmo. E com a parte do cérebro responsável pelos sentimentos também é ativa, é comum você sonhar com cenas muito alegres e se sentir assim. Ou, o contrário, ficar apavorado nos pesadelos. Os sonhos duram cerca de 2 horas por noite e pode explicar muita coisa sobre você. Agora vamos aqui. Passei demais, mas não tem problema não. Nesse texto, a expressão fazer a festa significa. Quando eu digo, eita, fazendo a festa, hein? Essa expressão você já deve ter ouvido. Significa A, agitar o corpo humano, se movimentar, tá fazendo a festa, que significa se movimentar, nesse contexto aí empregado. B, reparar um festejo. C, provocar pesadelo. Ou D, ser ativo. Fazer a festa é fazer a festa mesmo, uma comemoração, ou nesse contexto quer dizer outra coisa? Vamos ver aqui no contexto. Ó, da nossa mente inquieta e criativa, quando sonhamos, a parte mais racional do cérebro que comanda todo o seu funcionamento e é o verdadeiro chefão da nossa massa cinzenta adormece. Assim, outras áreas aproveitam para fazer a festa. As outras áreas aproveitam para fazer a festa. Então, as outras áreas, quando ele adormece, as outras áreas fazem o quê? Ficam ativas. Veja o contexto, porque se a gente for pelo contexto só da palavra, fazer a festa é brincar, se divertir, mas isso aqui não quer dizer isso. Pelo contexto aqui, ó, já diz, ó. Assim, as outras áreas aproveitam para fazer a festa. Quando a massa cinzenta dorme, as outras áreas aproveitam para fazer a festa. Então, significa o quê? Significa o quê? Elas ficam ativas. Vejam que eu tenho que relacionar o contexto ao significado dentro do texto. Então, quem marcou A na primeira e a D na segunda acertou. Parabéns, tá certo? Agora, nós vamos para a correção do descritor D3 novamente, só que agora o simulado. Vou fazer a leitura da questão e a gente vai conversar. Nesse texto, babugem, penúltimo parágrafo, é o mesmo que A, cabra para dar leite às crianças. B, mandioca para fazer farinha. C, terra muito seca do verão. D, terra coberta de brotos verdes. Babugem, penúltimo parágrafo. O chão, as moitas, as árvores estão tudo cobertas de verde.
Os galhos secos se enchem de rebentos verdes e a terra está feito um tapete cerrado de brotos verdes, que o povo chama de babugem. Gente, já está dizendo no texto. O povo chama o que de babugem? Terras cobertas de broto verde. Veja o significado, bem facinho essa. Espero que ninguém tenha errado, viu? Porque essa aqui tá na cara, tá certo? Vamos para a próxima, a 2. Nesse texto, é o texto História da Hora. Nesse texto, no trecho, quando ele se deu conta, a expressão destacada significa fazer um cálculo, B, pagar uma dívida, C, perceber algo, D, ter capacidade. Se eu for só pelo aqui, deu conta, é fazer uma conta, não é? Mas aí eu não tenho, eu dei conta de algo, eu fiz uma conta de algo, mas só que eu tenho que ver pelo contexto. Qual é o contexto? Quando ele se deu conta. Vamos lá no segundo parágrafo para ver o que significa. No segundo parágrafo, quando ele se deu conta. Primeiro parágrafo, segundo, o chefe dele pediu para que ele terminasse o serviço. Mesmo ele correndo para dar tempo de fazer tudo, ele acabou se atrasando na hora de sair do trabalho. Quando ele se deu conta, já era 7h45. Então, quando ele se deu conta, já era 7h45. Esse se deu conta tem o sentido de fazer cálculo? Nem pensar. Pagar uma dívida? Nem pensar. Perceber algo ou ter capacidade? O que vocês acham? Perceber algo. Se você colocou perceber algo, você acertou. Parabéns. Terceira questão. Bancos e cadeiras. Texto bancos e cadeiras. Terceira questão. Vamos lá. Nesse texto, no trecho, mas aquilo era disparate. No sexto parágrafo, a palavra destacada tem o sentido de absurdo, bobagem, brincadeira ou problema. Vamos lá no sexto parágrafo. Mas aquilo era um disparate. Sexto parágrafo. Vamos contar aqui. Primeiro parágrafo. Vamos lá. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Sexto parágrafo. Os espacinhos eu conto o parágrafo. Aproveitando a baixa de preços, cada vez ainda mais clientes às oficinas. Aproveitando a baixa de preços, cada vez iam mais clientes às oficinas. Mas aquilo era um disparate. Tanto maior quanto descendo os preços de dia para noite, de dia para dia, chegando uma altura em que os bancos e as cadeiras eram dados. Vamos lá. Aproveitando a baixa de preços, cada vez iam mais clientes às oficinas, mas aquilo era um disparate. Tanto maior quanto descendo os preços de dia para dia, chegando uma altura em que os bancos e as cadeiras eram dadas. Então, disparate, ele está querendo dizer o quê? Que o preço ia baixando tanto que daqui a pouco ele não ia nem vender banco e cadeira, ia acabar dando. Então, esse disparate, ele empregou com o sentido de absurdo, bobagem, era uma bobagem. Ele queria dar mesmo os bancos e as cadeiras de graça para todo mundo. Era uma brincadeira, ele estava brincando com aquele assunto, era um problema ou era um absurdo aquela situação? O que é que vocês acham? Se você colocou A, você acertou. Era A. Agora vamos para 4. No trecho, que nem barata tonta. Barata tonta. O que uma barata tonta faz? Só pelo sentido da palavra. Fica girando de um lado por outro, sem saber para onde ir. Vamos ver qual é o significado disso aí. Segundo parágrafo. A expressão destacada tem sentido de estar doente,
Estar preocupado, ficar cansado de rodar ou ficar sem saber o que fazer. Nós temos que olhar ali, né? Tenho que ir para lá, o segundo parágrafo. Vamos contar. Qual é o segundo parágrafo? Primeiro, segundo. Vamos lá. Segundo parágrafo. Então, gente, vamos aqui. Depois que você foi embora para Ribeirão Preto, eu fiquei um tempão andando pela casa que nem barata tonta, achando tudo muito sem graça. Então, fiquei andando pela casa que nem uma barata tonta. Essa barata tonta tem sentido que ela estava doente? Claro que não, gente. Estava preocupada? Ficava cansada de rodar? Ou fica sem saber o que fazer? Ela estava ficando sem saber o que fazer. O que é que vocês acham? Se vocês colocaram D, vocês acertaram, certo? Se colocou D, está certa. Agora vamos para a quinta. Na quinta, diz assim, nesse texto, o trecho, os Arcades buscavam uma vida simples, bucólica, longe do burburinho citadino. A palavra destacada tem um sentido. Se você já ouviu essa palavra, já sabe o que é. Burburinho. Os Arcades buscavam uma vida simples. Então, ele não queria muitas coisas para satisfazer. Queria uma coisa simples. Bucólica, tranquila, longe do burburinho citadino. A palavra destacada tem o sentido de que, se ele queria uma coisa simples, calma, tem sentido. Longe do burburinho. Longe do burburinho. Ele queria uma coisa simples e calma. Então, é longe do burburinho. Esse burburinho seria o quê? Agitação, buzina, cansaço, sussurro. Gente, já descarto sussurro e cansaço. Buzina também, porque buzina não tem nada a ver. Então, é longe da agitação. Se ele queria uma vida simples, ele queria longe da agitação. Se você colocou agitação, você acertou. Agora, vamos para a 6, certo? No trecho, você já deve ter quebrado muito a cabeça. Primeiro parágrafo. A expressão destacada significa quebrar mesmo a cabeça, ferir? Significa isso? Vamos ver. A. Distrair. B. Ferir. Machucar ou pensar. Vamos lá no primeiro parágrafo para ver. Vamos lá. Você já deve ter quebrado muito a cabeça para responder aquela velha pergunta. Se é para eu responder uma pergunta, eu tenho que fazer o quê? Ficar distraído? Lógico que não. Ferir? Não. Machucar? Não. A única coisa, pensar. Se você colocou pensar, você acertou. Agora vamos para a 7. A 7 diz assim: no trecho, é só clicar e informa-se. No quinto parágrafo, o verbo destacado pode ser substituído. É só clicar, apertar, acessar, instalar ou fixar. Vamos lá no quinto parágrafo para ver. 1, 2, 3, 4 e 5. Visite esta seção e tire todas suas dúvidas de maneira rápida e objetiva, proporcionada por uma linguagem simples e prazerosa. Fique sabendo de todas as mudanças ortográficas significativas para o Brasil. É só clicar e informar-se. Esse clicar é apertar mesmo? É acessar? Ou é instalar ou fixar? Se eu estou falando de um site, com certeza é acessar. Se você colocou acessar, você acertou. Agora nós vamos para a 8. 8. A 8 diz assim: no trecho, porém reclamamos de barriga cheia.
A expressão em destaque tem o mesmo sentido. Gente, essa aí vocês devem conhecer, porque os pais de vocês devem falar. O que é reclamar de barriga cheia? Com pressa? Com raiva? Sem fome? Ou sem motivo? Quer reclamar de barriga cheia? Sem motivo. Reclamar sem motivo. Se você colocou essa, você acertou. Agora vamos para 9. A 9 é mais aqui. A 9. A expressão sublinhada em é ainda um biógrafo de mãos cheias significa que Ciclié é A. Crítico e detalhista, criativo e inconsequente, habilidoso e talentoso, inteligente e ultrapassado. Gente, quando eu digo que a pessoa é um cozinheiro de mão cheia, ele é um crítico e detalhista, ele é criativo e inconsequente, habilidoso ou talentoso, inteligente e ultrapassado. Se eu estou, quando eu digo é um cozinheiro de mão cheia, porque eu estou elogiando, dizendo que ele faz bem sua profissão, quer cozinhar. Já aqui está dizendo que é ainda um biógrafo de mão cheia. Então, que ele escreve muito bem, que ele é habilidoso e talentoso. Se você colocou essa, você acertou. E agora vamos para a última, a 10. No trecho, o príncipe nem ligou e a bruxa ficou muito brava. A expressão destacada, nem ligar é não pegar o telefone e não ligou para ela? Será que é isso? A. Ou é A. Não deu atenção ao pedido de casamento? B. Não entendeu o pedido de casamento? C. Não respondeu à bruxa? Ou D. Não acreditou na bruxa? Então aqui, era uma vez um lindo príncipe, por quem todas as moças se apaixonavam. Por ele também se apaixonou a bruxa horrenda que o pediu em casamento. O príncipe nem ligou e a bruxa ficou brava. Então, não ligou, quer dizer que não deu atenção ao pedido do casamento? Exatamente, que não deu atenção ao pedido de casamento. Se você colocou A, você acertou. Muito bem, bem facinho esse descritor, muito fácil. Então, A1 é D, A2 é C, A3 é A. Ih, puxei demais. A3 é A, A4 é D, A5 é A, A6 é D, A7 é B, A8 é D, A8 é D, A9 é C e A10 é A. Esse é o gabarito do descritor D3, inferir sentido de palavra e expressão. Nossa correção acabou, agora vamos iniciar o conteúdo de hoje, que é o estudo do descritor D4, que é o quê? Inferir uma informação implícita no texto, tá certo? Lembrando que a informação implícita é algo que não está escrito no texto, mas dá para se compreender a partir do contexto. Vamos lá. Vamos começar o estudo de caso atividade 3, que vai falar sobre o descritor D4, inferir uma informação implícita. Como já falei anteriormente, diferenciando o que é explícito de implícito. Primeiro, o que é explícito? Algo que está escrito, está lá presente no texto, está nas linhas, nas palavras que estão lá no texto. O que é implícito? Algo que não está escrito, mas a partir do contexto do texto dá para se compreender, dá para eu tirar essa informação. E inferir é isso, é eu tirar uma informação que não vai estar escrito, é uma compreensão a partir do que está escrito, tá certo? Então, inferir uma informação implícita é eu compreender
algo que não vai estar escrito no texto, mas a partir do contexto do texto eu consigo tirar essa informação. Sempre quando eu falo de informação explícita, no texto vai ter, na pergunta, que isso é o descritor D1, vai ter o quê? Segundo o texto, de acordo com o texto, certo? Então vai ter, mas vai ter perguntas, além disso, desse macete, desse início, vai ter uma pergunta que vai estar lá escrita no texto, certo? Pode ser com outras palavras? Pode, mas vai estar escrito. Agora, o que é informação implícita? Não vai estar escrito no texto, tá certo? Pode ser segundo o texto, de acordo com o texto, mas não vai estar escrito. Vai ser uma interpretação, uma inferência, tá certo? Então, vamos lá. Caro aluno, os textos nem sempre apresentam todas as informações de forma explícita, de forma clara, escrito lá. Ou seja, nem tudo o que podemos compreender sobre um texto está expresso em palavras ou expressões, como vimos no descritor D3. Muitas vezes, algumas informações estão implícitas, ou seja, não estão aparentes no texto e precisam ser compreendidas através do contexto. Essa habilidade de leitura é conhecida como inferência. Inferir informações em um texto é entender o que o texto diz, mas que não está explícito nele. Significa, pois, ler nas entrelinhas, entender o que está implícito na mensagem. É muito importante ir além do que está explícito em uma produção escrita e compreender seus sentidos a partir de outros conhecimentos de mundo e do contexto para poder relacionar essas informações e compreender melhor os textos que lemos. Para que isto fique claro, observe a questão a seguir. Então, voltando. O que é informação implícita é algo que não está escrito no texto. Então, eu compreender a partir do contexto do texto. Então, vamos ver aqui. Nesse texto, almoço na casa da amiga. Fui almoçar ontem na casa de uma amiga. Quando terminamos de almoçar, ela me disse: fiz o almoço, agora a louça é sua. Peguei a louça, coloquei tudo em um saco plástico e fui embora. Agora, a mulher está aqui na frente de casa com a polícia querendo a louça de volta. Vai entender esse povo? Dá. E depois toma. Estranho, viu? Então, vamos ali. A moça compreendeu a informação implícita que a outra deu? Não compreendeu. Então, vamos ver aqui se vocês compreenderam. De acordo com o contexto apresentado no texto. Qual o verdadeiro sentido da frase? Agora a louça é sua. É que agora ela podia levar a louça? Então a mulher levou a louça. Colocou tudo no saco, entendeu isso, né? Colocou tudo no saco e levou para casa. Mas no defeito estava a mulher com a polícia lá atrás da louça de volta. Então, significa A, que a divisão de tarefas, a narradora lavaria a louça. B, significa que a narradora ganhou um presente da amiga. Se ela tivesse ganhado um presente da amiga, ela estava lá atrás de volta? Com certeza não. Então, a gente já elimina essa aqui. B, significa que naquele momento a narradora podia levar a louça para casa? Ela podia levar a louça para casa? Se ela pudesse, a polícia não estava atrás com a dona. Então, já eliminei. A B, só lendo aqui, ó, com vocês. E eliminei a C. E eliminei a C, como agora com vocês. D, significa que a louça era da narradora só no momento do almoço. Será? Vocês acham que é essa pelo sentido do texto? Não, não é essa. Vamos eliminar essa também, viu? Então, sobrou qual? Significa que a divisão de tarefas, a narradora lavaria a louça. Então, significa que a amiga, ela fez o almoço, então a colega ia o quê? A narradora ia fazer o quê? Lavar a louça. Só que ela pensou o quê?
que era para levar para casa. Então, a resposta certa seria o quê? Seria A, certo? De acordo com o contexto aqui, a resposta certa seria A. Por quê? Porque quando eu digo agora a louça é sua, não quer dizer que ela é para levar a louça para casa, mas sim que agora é a vez dela cuidar de lavar as louças. Esse é o significado. Então, está escrito isso no texto, que agora é a vez dela lavar a louça? Não, não está escrito. Mas a partir do contexto aqui, ó, que a gente já escuta essas frases, da nossa compreensão de mundo, dá para compreender que é isso. Que significa que a divisão de tarefas, a narradora lavaria a louça. Vamos ver agora se a gente acertou mesmo. Olha, realmente era A, acertamos. Vamos ver aqui como chegamos a essa conclusão. Inicie essa atividade lendo o texto atentamente. Lemos. Em seguida, leia o comando da questão. Observe que ela pede que você indique o verdadeiro sentido de uma frase, que apesar de estar expressa no texto, foi interpretada de forma errada pela narradora. Por quê? Porque a narradora levou a frase ao pé da linha, explicitamente, mas ali não era um contexto explícito. Agora a louça é sua, agora eu vou pegar a louça e levar lá para casa. Não, não era isso. Ela estava dando com aquela frase estava dando uma informação implícita, uma informação que não estava lá no texto. Apesar da expressão estar explícita no texto, seu real significado não está, como eu acabei de dizer. Nesse caso, é necessário que você faça uma inferência, ou seja, descubra a informação que está sendo solicitada. Observando o contexto no qual a frase está sendo inserida, dessa forma, observando a fala das personagens que você deve ler, nas entrelinhas, ou seja, sem levar em consideração somente o sentido real do que está escrito. Após a leitura do texto, leia as alternativas. Verifique se a informação que a alternativa apresenta está de acordo com a questão solicitada. Ao fazer essa verificação, você percebe que a alternativa A está correta, pois apresenta a inferência de que a expressão "a louça é sua" significa dizer que a narradora está sendo convidada a lavar a louça. A alternativa B está incorreta porque traz uma informação apoiada no sentido literal, ou seja, na forma errada que a narradora interpretou a frase. A alternativa C não está correta, pois apresenta uma informação distorcida da frase. A alternativa D não está correta, pois apresenta uma interpretação errada da frase, baseada no uso do advérbio agora. Então, qual a única certa? A. Por que A? Porque na A nós compreendemos o quê? Compreendemos que agora a louça é sua não quer dizer que a louça agora é minha, eu posso levar para casa, mas sim que agora é a vez dela lavar a louça, certo? Facinho, né, se diz escritor? Então, agora é sua vez. Resolva as questões a seguir e exercite a sua habilidade de inferir o significado de palavra e expressão. No caso, inferir o significado, né? Não de palavra e expressão, mas inferir o significado implícito do texto. Então, vocês vão agora pegar o caderno, eu vou mandar para vocês essas duas questões, printo e mando para vocês. A primeira a gente já fez, essa aqui é a segunda, vocês botem no gabarito a segunda. Quem é Thanos? A segunda, certo? E aí vocês resolvem, tá aqui. E a terceira, essa outra aqui, que é a tirinha, tá certo? Tá meio ruim de ler. Mas aí eu escureço, tá certo? Para ficar melhor para vocês. Para ver se dá para enxergar melhor. Faz é piorar, né, gente? Acho que fez foi piorar. Vai ficar aí desse jeitinho. Mas dá para entender. Qualquer dúvida eu escrevo. Tá certo? É assim, ó. Lá vem um predador. Pule na água.
Ó, lá vem um predador, pule na água. Tô lendo já para vocês não me perguntarem depois. Lá vem um predador, pule na água. Ele já foi embora, mamãe. Podemos sair agora? O filhote pergunta. Mais um minutinho, ela fala. E olha ela aqui enfergando as costas do animal. Acho que é uma anta, certo? Aí ela enferga nas costas dele. Aí eles pegam e saem. Aí a mãe, obrigado, Gamuel. Só assim pro Antoninho tomar um banho. Aí o macaquinho, gra, 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 gra. Aí você vai ler isso aqui, que eu já li para vocês, mas se tiver dúvida eu digito lá na hora. E responder essa terceira, tá certo? Então, a aula de hoje está encerrada. Espero que vocês tenham compreendido. Boa atividade e coloque lá no caderno. Atividade 3, língua portuguesa, da apostila de escritor D4, certo? Aí a 2 e a 3 e coloque o gabarito, tá certo? Tchau! Boa atividade!